extensão universitária. Então, esse é o caminho, eu espero você para poder conversar com você sobre as nossas obrigações e os nossos direitos. Agora nós vamos passar para o nosso querido convidado de hoje, que nós estávamos até conversando antes de começar o programa, que é um custo, né, para participar do programa, que é uma fila danada, então a gente tem que trazer as pessoas para fazer os quadrinhos, porque aí fica mais fácil de passar o recado, um recado de 1 minuto, porque os jovens precisam de muita informação, de qualidade, válidas, de bons profissionais em todas as áreas. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Caio Keller, que vai falar aqui. Ele, além de ser um dentista gabaritado, um profissional dedicado e comprometido com a sociedade, ele tem um trabalho social muito reconhecido, muito falado, e que ele vai falar um pouco aqui de tudo isso. E também vai dar um toque aqui, saúde bucal, como é que é isso? Será que tem um dentista que atende criança, jovem, adulto, tudo ao mesmo tempo ou não? Como é que é isso? Boa tarde, doutor Caio. Eu agradeço o convite, Rosina, é um prazer estar no seu programa, poder estar orientando o seu público aí de uma maneira geral sobre saúde bucal, falar um pouquinho também desse trabalho social que eu desenvolvo juntamente com a minha esposa há quase 10 anos em São Vicente, e é um prazer imenso estar aqui. E aí, como é que é? O dentista, ele cuida de criança? O mesmo dentista pode cuidar de criança, de adolescente, de adulto? Como é que é isso? Rosima, funciona assim. O cirurgião dentista hoje, quando se forma, ele está habilitado a atender todas as especialidades da odontologia, que são 18. A não ser que não é uma especialidade, mas é um curso que se faz de pós-graduação, que é a sedação consciente com óxido nitroso, que é aquele gás hilariante para pacientes com necessidades especiais, para pacientes que às vezes têm algum trauma no dentista ou que tem alguma síndrome, enfim. Então pode ser usado, o cirurgião dentista se habilita para fazer esse tipo de procedimento. Fora isso, o cirurgião dentista, lógico, no meu caso, eu me especializei em periodontia, que são as doenças derivadas gengivais, gengivite, periodontite, qualquer outro problema gengival que acometa a cavidade oral. Essa é a minha especialidade, mas um tema que eu gosto de abordar bastante nas palestras que eu venho fazendo em São Vicente, em alguns colégios públicos e particulares, é dos 3 estágios que eu costumo dizer da odontologia. A pediatria, que aí sim tem um profissional que se especializa em pediatria, a odontopediatria, que é o odontopediatra. Tem uma idade fixa? A odontopediatria, vamos dizer assim, os cuidados com a criança, com o bebezinho, com o neném, desde que ele nasce, na verdade. Então, uma dica aí para os seus telespectadores, mesmo sem dente, a mãe em casa, após a amamentação, tem que fazer o uso de uma gaze com soro fisiológico, passar na cavidade oral, na língua, pode ser usado também água oxigenada 10 volume. A partir dos 4, 6 meses de idade, geralmente o gênero feminino, o sexo feminino, desenvolve os dentinhos de leite, que são os dentes descidos mais cedo do que no gênero masculino. Aí sim você já pode fazer a introdução de uma pasta de dente. Lembrando que a pasta de dente com flúor só está indicado para a criança que já aprendeu a cuspir, que já tem uma desenvoltura aí na escovação. Se a criança não tem, a mãe vai fazer a escovação com dedeira, vai fazer a escovação com a escova de dente específica para a criança. E isso quem vai estar auxiliando, quem vai estar orientando mais precisamente é o cirurgião dentista especialista em odontopediatria. E vai até que idade? Até que idade a gente pode considerar que deva ser atendido pelo odontopediatra? Olha, pelo odontopediatra até os 10 anos. Dos 10 anos aos 20 anos, já é uma fase que a gente chama de ebiatria, que é os adolescentes. Então é a odontoebiatria. É até uma especialidade nova, está se desenvolvendo bastante, assim como também a odontogeriatria. Hoje nós temos os idosos aí, até aqui em Santos mesmo, os idosos têm uma qualidade de vida, estão vivendo mais. E a população de idosos em Santos é bastante alta, né? Sim, sim. Bastante alta. E falando um pouquinho do público adolescente, hoje nós temos incidentes da doença cárie,
que é uma doença infecciosa, contagiosa. E ela dá principalmente no adolescente, não é isso? No adolescente, na criança, nos idosos que não tiveram, às vezes, uma orientação como se tem hoje, informação em mídia, do próprio dentista, não é verdade? E, então, assim, o adolescente, a gente comenta bastante e explica a respeito da doença cárie, dos problemas gengivais, principalmente também nessa fase de 10, 20 anos, as crianças são hiperativas, batem a boca, quebram o dente, avulsionam, que é quando o dente sai inteiro da cavidade oral. Isso é uma coisa que a gente explica bastante. Quando isso acontece, é um dente permanente, aquele dente que não nasce mais, correr o mais rápido possível para o cirurgião dentista, armazenar esse dente ou num leite ou num soro fisiológico, deixar ele hidratado até chegar no profissional. Até um adendo aí, nos Estados Unidos existe um soro fisiológico chamado HBSS. Isso o próprio governo disponibiliza para a população para esses casos. Então é um soro armazenado no freezer que quando acontece caso de avulsionar, de remover, sair o dente da cavidade oral, colocar nesse produto hidratado, no soro fisiológico e correr ao cirurgião dentista. Em casos de dente de leite, os dentes descidos, não há necessidade de fazer isso. Não tem como reimplantar um dente de leite. Então, nos casos de dente de leite, apenas fazer uma radiografia, avaliar se não atingiu o germe do dente permanente. Então, isso a gente vem abordando bastante no nosso consultório, nas palestras que a gente vem desenvolvendo em casos de dependentes químicos. E você tem também uma ONG, não é isso, doutor Caio? Isso. Essa ONG começou, na verdade, eu costumo dizer que o início dela foi bem na faculdade mesmo. Eu me formei na Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos. Nós atendíamos os irmãos da Toca de Assis. Então, a gente fazia trabalho voluntário lá na casa deles. Eu atendia numa igreja aqui no Canal 3, que tem um consultório odontológico. Não sei se ainda tem, mas nós fazíamos atendimento ali. Depois, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar lá na área continental de São Vicente. Trabalhei na Zona Noroeste em Santos. E sempre trabalhando o lado social do consultório, ajudando as pessoas que precisam, levando informação. E aí, há uns 6, 7 anos que eu decidi, de alguma forma, juntamente com a minha esposa, que também é cirurgiã dentista, divulgar mais esse trabalho social, chama Projetos Sociais ONG Dentista para Todos. O que quer dizer isso? É realmente o que a gente está comentando aqui. Eu costumo dizer que o grande segredo hoje para o adolescente, para o adulto, para as mães, para os pais que estão nos assistindo, o grande segredo para você não ter nenhum problema grave no dentista, principalmente não ter um gasto alto, é fazer o que a gente vem orientando. É o básico, é o que a gente encontra numa padaria, no mercado, enfim, numa farmácia, que é como fazer o uso correto do fio dental, como fazer o uso correto da pasta de dente e da escovação. Existe, quem quiser procurar, chama técnica de BASS, B-A-S-S, modificada. Isso, links do YouTube, na internet, você já se encontra. É a maneira correta que se faz a escovação. Movimentos circulares, massageando a gengiva. O uso do fio dental é fundamental. Não adianta nada a gente se preocupar em fazer a escovação dos dentes e entre os dentes estar sujo, tá? Fazer a escovação da língua, isso doutor também... Caio, é o seguinte, está convidado aqui para... Nós vamos encerrar o bloco com esse convite, que eu já ponho aqui na frente de todo mundo, assim ele não foge. A esposa dele está aqui, a cirurgiã dentista maravilhosa. Vou fazer um programa com você, viu? Já está intimada. Para vir aqui, se possível todo sábado, um minutinho, é bom, né? Para que ele sempre esclareça os nossos jovens, né, e todos, né, que assistem o programa, e quem não assiste, vocês divulgam, sobre saúde bucal. Obrigada, doutor Caio, a casa está aberta e está convidadíssimo para sempre vir aqui para dar uma colher de chá, que a gente precisa muito, né? Informação e conhecimento é poder. Pessoal, fique aí, a gente volta já já no segundo bloco com os nossos quadrinhos. Logo, logo vamos ter um quadrinho com o Dr. Caio.